Olá! Hoje vamos direto a um ponto quente para a preparação do TRF1, tá? A inaplicabilidade dos prazos de caducidade comuns é a desapropriação para titulação de terras quilombolas. Hum, A questão central é: um decreto expropriatório quilombola pode, assim, expirar, né, pelo prazo da Lei Geral de Desapropriação por Interesse Social? Vamos dar uma olhada nisso a fundo, com base no RESP 2449-MT, que é recente do STJ, e nas normas, claro. precisamente. E olha, a base de tudo isso está lá no artigo 68 do ADCT, o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. É ele que garante a propriedade definitiva para os remanescentes de quilombos. E, mais importante, obriga o Estado a emitir os títulos. E o Decreto 4887 de 2003 é o que detalha o procedimento, né? Então, sacar essa matéria é vital. Pode ser aquele diferencial numa discursiva ou até na hora de rascunhar uma sentença no concurso. Certo, então vamos para o caso concreto que levou a essa decisão do STJ. Uma versão adaptada, claro. O INCRA vai lá e identifica uma área como território quilombola. Sim. Só que parte dessa área tem títulos de propriedade válidos registrados em nome de particulares. Aí o decreto expropriatório é editado, tudo certo, mas a ação judicial mesmo só é ajuizada bem depois daqueles 2 anos. Os 2 anos do artigo 3º da Lei 4.132 de 62, né? A Lei de Desapropriação por Interesse Social. Exatamente. E aí, claro, os proprietários foram lá e alegaram a caducidade do decreto. Faz sentido, né, do ponto de vista deles. E o TRF da região, na época, chegou a concordar com os proprietários. Mas aí surge aquela dúvida clássica, né, que sempre aparece em prova. Qual? Se o artigo 68 do ADCT já reconhece a propriedade quilombola, por que raios o Estado ainda precisa desapropriar? Não era só declarar nulo o título do particular, tipo, como acontece com terra indígena? Pois é, essa distinção é crucial. Como é que o judiciário resolveu isso? Então, o STF já bateu o martelo nisso lá na ADI 3239. Foi uma decisão bem importante. Ali o Supremo validou o artigo 13 do Decreto 4887. E a lógica foi a seguinte: se existem títulos de domínio válidos sobre terras quilombolas, e por válido entenda-se sem vícios, sem nulidade, sem prescrição. Aí, para regularizar, o caminho é a desapropriação mesmo. E com indenização, claro. Ah, entendi. É bem diferente das terras indígenas. Lá o artigo 231 da Constituição é direto. Título não indígena em terra indígena é nulo e extinto. Ponto. Para as terras quilombolas, o ADCT não trouxe essa nulidade automática para títulos válidos que já existiam antes. Sacou a diferença? Taquei. Perfeito. O título válido do particular precisa ser desapropriado. Com isso claro, vamos voltar para o STJ lá no RESP 2449. O INCRA e o MPF não aceitaram a decisão do TRF, que tinha reconhecido a caducidade, e recorreram. Qual foi a linha de raciocínio que venceu no STJ para reverter essa situação? Boa. O STJ deu razão ao INCRA e ao MPF. E o pulo do gato, assim, foi reconhecer a natureza jurídica especial, singular mesmo, dessa desapropriação. O fundamento dela não é um mero interesse social genérico qualquer. O fundamento é o artigo 68 do ADCT, com um peso enorme de reparação histórica, sabe? E de promoção de direitos fundamentais. Direitos fundamentais tipo... Identidade cultural, por exemplo, que está lá no artigo 216 da Constituição. É muito mais profundo que uma desapropriação comum. Entendi. Então a Corte Superior está dizendo que essa desapropriação tem um status constitucional próprio, diferente, que meio que atira das regras gerais? Sim, do 7 de 2003. E o fato desse decreto não falar nada sobre prazo de caducidade, o STJ interpretou não como uma falha, uma omissão, mas sim como uma escolha deliberada do legislador, sabe? Uma escolha alinhada com essa finalidade protetiva, afirmativa da política quilombola. Aplicar o prazo da Lei Geral da 4132 seria simplesmente incompatível com o objetivo maior da norma quilombola. Faz sentido, é uma interpretação bem focada no propósito da lei, né? Teleológica. Sim, total. E o STJ ainda reforçou essa incompatibilidade material. Pensa bem, impor um prazo de caducidade seria criar um obstáculo para dar máxima eficácia a um direito fundamental,
Um direito que o próprio Estado já tinha reconhecido antes no processo administrativo do INCRA de identificação e delimitação. Seria contraditório, né? Muito. O Estado reconhece o direito e depois deixa esse reconhecimento caducar por causa de um prazo de lei geral. Não fecha a conta. Tem até doutrinadores tipo Gilmar Bittencourt, Edilson Vitorelli, que batem nessa tecla do viés reparatório e da necessidade de garantir que esses direitos realmente aconteçam na prática. Perfeito. Então, a tese para guardar, que está lá no informativo 837 do STJ, é essa. A desapropriação para comunidades quilombolas possui caráter reparatório e de promoção de direitos fundamentais, não se aplicando esse procedimento os prazos de caducidade das desapropriações comuns. Uma conclusão decisiva para a prova. Sem dúvida alguma. Então, para recapitular os pontos-chave para o candidato levar para a prova. Primeiro, desapropriação quilombola é diferente da comum. Fundamento no artigo 68 ADCT, natureza reparatória, direitos fundamentais. Certo. Segundo, o Decreto 4.887 é a norma específica e o silêncio sobre caducidade é proposital, não é omissão. Ok. Terceiro, lembrar da ADI 3.239 do STF. Títulos particulares válidos em terras quilombolas precisam ser desapropriados via indenização. É diferente das terras indígenas. Importantíssimo. E quarto, a consequência disso tudo vinda do RESP 2049 da STJ. O prazo de caducidade de 2 anos da Lei 4.132 não se aplica aqui. Ponto final. Entender essa lógica, essa fundamentação constitucional é o que vai fazer a diferença. E para fechar, fica aqui uma provocação para quem está nos ouvindo aprofundar os estudos. Se a proteção ao direito quilombola é tão forte assim, a ponto de afastar a caducidade do decreto e talvez até sugerir uma imprescritibilidade da pretensão, como é que o nosso sistema jurídico equilibra essa proteção máxima com a segurança jurídica e a previsibilidade para os proprietários que têm títulos legítimos nessas áreas delimitadas? Boa questão. É um ponto delicado, né? Algo para se pensar depois com calma.